Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Professores. Ministra da Educação e sindicatos endereçam mensagens à classe. Julgamento do caso 25 de novembro entrou no terceiro dia e o advogado de defesa diz que há boa colaboração dos militares. São Tomé e Príncipe prepara-se para a Conferência do Clima COP28. Boa noite. Celebra-se hoje o Dia Mundial do Professor, instituído pela Unesco em 1994 com o objetivo de chamar a atenção para o papel fundamental dos professores na sociedade. Numa mensagem endereçada a estes profissionais, a Ministra da Educação considera que o dia deve ser de reflexão. Isabel Viegas de Abreu disse também que os pais não têm assumido as suas responsabilidades como primeiros professores, transferindo-as para a escola, facto que tem dificultado mais a tarefa dos docentes. Mais do que uma data comemorativa, é o dia em que devemos refletir sobre a importância e o significado de um docente para a construção de uma sociedade. Momento em que perguntamos o que seria do mundo se não houvesse este ser a quem foi dotado o dom para orientar o melhor que a vida nos pode oferecer, o conhecimento. Ao professor cabe a nobre função de educar, instruir, formar, conduzir ao longo da vida. O ofício de educar está diretamente ligado à formação estrutural da própria sociedade, o que faz com que esse profissional tenha, talvez, a maior necessidade de desenvolver as suas atividades com ética e responsabilidade social. A nossa convicção é que, durante a infância, os pais são os primeiros professores em casa. A nossa primeira escola são o exemplo a seguir que temos, o que incutem o primeiro conhecimento, mas o que, verificado atualmente, é a escola que tem assumido um outro papel, porque muitas das responsabilidades da família são relegadas para ela, o que tem imposto sérios desafios ao trabalho dos educadores e dos professores. O processo de instrução impõe ao educador a promoção de conflitos intelectuais nos estudantes, ao invés de apenas repassar conteúdos, ou seja, de tornar os seus alunos agentes ativos na aprendizagem, promovendo indivíduos autônomos. Aposta na formação profissional e superior, gestão da política educativa, promoção da ciência e tecnologia, protocolo de cooperação com a Universidade de Évora são algumas tarefas que o Governo tem desenvolvido para a valorização da classe docente e consequente melhoria do sistema de ensino em São Tomé e Príncipe. Sob o lema "A transformação da sociedade inicia-se com uma educação de qualidade e inclusão", o Ministério da Educação, Cultura e Ciências, em nome do 10º Governo Constitucional, tem trabalhado em estratégias para a valorização da classe docente e melhorar o sistema do ensino no país. Neste sentido, definimos algumas metas para o setor educativo, onde se destacam a abertura do concurso para a nomeação dos professores de acordo com a sua formação. Professor de língua inglesa e da pré-escolar frequentarão o ensino superior na universidade pública para a melhoria das suas práticas educativas.
maior acompanhamento e formação para os órgãos de gestão dos estabelecimentos escolares, estabelecimento do protocolo de cooperação com a Universidade de Évora para a formação dos inspetores cuja atividade se inicia neste mês de outubro, atribuição de 9 bolsas específicas para a formação pedagógica na Universidade de Santo Tomé e Príncipe, distribuídas para o distrito de Cauê, Lembá e a região autônoma do Príncipe. A educação de qualidade, o combate ao insucesso escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a gestão da política educativa, a aposta no ensino profissionalizante e formação profissional, a melhoria no ensino superior, promoção da ciência e tecnologia constituem, dentre outras, as ações a serem implementadas. A Ministra da Educação, Cultura e Ciências, Isabel Viegas de Abreu, garantiu hoje que é necessário que cada professor aprimore as suas habilidades de forma permanente para responder às exigências do mundo atual no que toca às novas tecnologias de informação e comunicação. Os professores são os principais pilares na condução de transmissão de valores e construção da cidadania responsável, que é fundamental para a edificação de uma sociedade saudável. O professor sabe que ele não é o dono da verdade, nem do conhecimento. Para isso, cada professor deve aprimorar as suas habilidades e as dos seus alunos, partindo do princípio que cada indivíduo é totalmente diferente e tem as suas próprias qualidades e características. Nesse sentido, deve-se criar condições para que o professor atualize os seus conhecimentos de forma permanente. Ele deve ter uma mente propensa ao saber e ir à busca de conhecimentos de forma incessante. O tempo mudou e, atualmente, o professor enfrenta novos desafios, deixando o papel de transmissor e ditador no processo do ensino para ser um mediador das aprendizagens. Deve encontrar estratégias que se adaptem às circunstâncias atuais, particularmente na era de novas tecnologias de informação em comunicação. Nas palavras da sabedoria bíblica, o rei Salomão dizia que devemos buscar sabedoria como quem busca um tesouro escondido, com afinco, compaixão, com disciplina e dedicação. A missão de avaliação da área da biblioteca... O professor que precisamos para a educação que queremos é o lema escolhido este ano para assinalar o Dia Mundial do Professor. Com base neste lema, o Simprestep afirma que é essencial a valorização da classe docente. A secretária-geral do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe reiterou a disponibilidade e competência do órgão para estreitar laços de boa parceria com as entidades nacionais e internacionais, com vista a uma educação inclusiva de qualidade e ao alcance de todos. Permitam-me, na qualidade de secretária-geral do Simprestep, saudar a todos os fazedores da educação em particular, bem como a todos que têm contribuído para o bem-estar da classe docente. Para este ano, a IE Internacional da Educação escolheu o lema "O professor que precisamos para a educação que queremos". A partir deste lema, o Simprestep entende que o professor que precisamos passa indiscutivelmente pela valorização da classe docente, responsabilidade profissional e bom entendimento com os dirigentes que ditam a política educativa, com vista a termos professores preparados, satisfeitos e dinâmicos, de forma a cumprirem com zelo e dedicação as funções que lhes são confiadas. Outro sim, a educação que queremos é uma educação participativa, de proximidade, empática, onde realmente os professores e educadores sintam que têm dirigentes da educação que os compreende, que os acarinha e que trata todos os docentes da mesma forma e não os diferencia, sendo uns como professores com direitos à sala de visita e outros com direito ao corredor.
Nós, o Simprestep, reiteramos toda a nossa disponibilidade, competência, comprometimento e sabedoria para estreitarmos laços de boa parceria com as entidades nacionais e internacionais, para termos os professores e educadores satisfeitos, respirando um ambiente saudável, com vista a termos uma educação inclusiva, de qualidade e ao alcance de todos. Aproveito esta oportunidade para desejar a todos os professores e educadores boas festas e que essa data sirva de reflexão para meditarmos acerca de professores que queremos e de dirigentes que precisamos para realmente termos uma educação verdadeiramente de qualidade. Ainda em alusão ao Dia do Professor que hoje se assinala, a direção do Sindicato dos Professores do Ensino Básico reconheceu que, apesar de vários desafios que a classe enfrenta, é preciso a união de todos os professores na defesa dos seus interesses. É de notar que, devido ao elevado grau de insatisfação e de desconforto que vivemos, causados por fraco rendimento, várias vezes por nós reclamados, aliada a uma certa pressão psicológica, às injustiças e à discriminação, muitos dos nossos colegas têm solicitado todos os anos transferência para outros níveis de ensino e até mesmo abandonado a profissão, optando preferencialmente por imigração. Preocupada com estes fatos, a direção do Simpeb-PC, como legítimo representante de professores do primeiro ciclo de ensino básico, teve, nesses últimos tempos, desdobrado em contactos com entidades afetas ao Ministério da Educação, na busca de diálogo social com vista a encontrar, junto a essas entidades, soluções para os problemas que afligem a nossa classe. Apelamos, uma vez mais, aos professores do primeiro ciclo de ensino básico à união na defesa dos nossos interesses, imbuídos de uma mesma fé, seguindo a máxima de um por todos e todos por um. O julgamento sobre o caso de tentativa de golpe de Estado de 25 de novembro prossegue no arquivo histórico. No terceiro dia da audiência e julgamento, os militares continuaram a prestar declarações como testemunhas de acusação. À saída da audiência esta tarde, o advogado do arguido Lucas afirmou que é uma boa colaboração dos militares para a descoberta da verdade dos factos. Para a defesa, algumas situações não parecem ser muito boas. Quando vemos isso, nós batemos sempre logo, porque são situações que podem pôr em causa a descoberta da verdade material dos factos. Então, nós fazemos sempre o afastamento, de forma que o processo efetivamente siga seu curso normal. E até agora está a correr. E para nós, e nos bons termos, e de acordo com aquilo que é aquilo que a defesa reputa ser importante para a defesa do arguido Lucas. Os militares são o garante da soberania do Estado, estão aqui a colaborar muito com a justiça. Nós tivemos aí uma situação em que, por um motivo ou outro, um dos testemunhas ficou-se um bocado exaltado, alterou-se um bocado, também em função da pressão que a própria acusação que lhe trouxe como testemunha estava a fazer sobre ele. Então exaltou-se um bocado, é questão normal e natural dessa situação de julgamento. Mas nada que nos leve a concluir que haja qualquer tipo de intenção à revolta dos militares, porque os militares estão a colaborar perfeitamente com a justiça civil para descobrir os factos. Muitas pessoas acreditam que o tribunal decide sozinho. Não. O tribunal decide em consonância com os trabalhos feitos com o Ministério Público e o advogado. Somos uma equipe que dita a justiça estadual por isso. Então vamos trabalhar em equipe e ver a dinâmica que podemos engendrar para que os julgamentos acabem o mais rapidamente possível. Mas teremos que assegurar todas as garantias de defesa e também da acusação.
Com o apoio do PNUD, a Direção-Geral do Ambiente está a capacitar técnicos nacionais para a COP28. Trata-se de um evento mundial onde os países terão que participar nas negociações sobre o clima. Para este encontro de preparação dos quadros nacionais, que tomarão parte na 28ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, Cecília Silva, a consultora internacional que está a coordenar a sessão, trouxe duas agendas prioritárias para o país. Que é a agenda de adaptação às alterações climáticas e também a agenda de perdas e danos pelos efeitos causados pelos efeitos das alterações climáticas. Enquanto país insular, enquanto uma ilha, portanto, estas duas questões são muito importantes, são muito relevantes, porque também correspondem a financiamento que o país deverá futuramente receber para ações ao nível nacional. A nossa tarefa aqui é partilhar um pouco da experiência do que é cada uma dessas agendas e então ajudar São Tomé a preparar uma estratégia de participação ativa na Conferência das Partes que vai acontecer este ano no Dubai. Isso é fundamental porque, como muitos dos espectadores sabem, estamos a sofrer um aumento da temperatura, estamos a sofrer os impactos do clima e o fórum global para conversar de como o país pode fazer melhores ações é a COP, a Conferência do Clima. São Tomé e Príncipe, como todos os países do mundo, vai participar na COP e vai participar com a delegação de alto nível e também com a participação técnica. Então é muito importante que o país possa manter um papel significativo na COP. O que significa ter um papel significativo? Significa ser parte das negociações climáticas, em particular São Tomé pode falar desde uma perspectiva de um país vulnerável, de uma pequena ilha, de um dos países menos desenvolvidos, africanos. Então tem muito que apresentar, porque São Tomé e Príncipe vai ser e já é um dos países que vai ser mais impactado pelas alterações climáticas. A participação multissetorial da equipa deixa a consultora satisfeita pelo desempenho que têm demonstrado e o contributo que deverão prestar durante o processo. Estou feliz, realmente constatei que é uma equipa multissetorial, além do multissetorial, é também multidisciplinar, porque faz parte da equipa também a sociedade civil e a juventude, que é uma das condições que se exige hoje no mundo para termos processos participativos, e estas duas áreas, a juventude e também a sociedade civil, têm um papel muito importante neste processo internacional. Tem uma área de atuação muito grande, então estão todos muito empenhados no processo de captação da informação e da aprendizagem. Não que seja um processo que o país não tenha domínio, já tem domínio, mas surgiram muitas questões novas que precisava de alguma atualização. O que nos faz vir aqui, o que fez chamarem-nos, não é o facto de não haver especialistas no país, mas não, ou noutras partes do mundo. Existem muitos especialistas que transmitem esse processo na língua inglesa, e o que nós fomos chamados para fazer é trazer a informação em português para melhor absorção e depois a equipa da melhor maneira preparar-se, porque falta pouco tempo para a conferência. A COP28 deverá acontecer este ano, a 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai. O NIAS lança segundo volume, Os Bantu na visão de Mafrano. E não perca ainda neste telejornal, os operários do Príncipe vencem pela terceira vez consecutiva o campeonato regional. Chegou esta quinta-feira ao fim a missão de avaliação da área da Biblioteca Nacional da Assembleia Nacional. Uma missão que permitiu aos técnicos de diferentes setores do Parlamento conhecer os procedimentos de registros de pontos de acesso de atores e demais categorias. Chegou ao fim a missão de avaliação da área da Biblioteca da Assembleia Nacional. Uma missão que resulta da cooperação entre o Parlamento português e São Tomense, pois há um ano foi instalado na Casa Parlamentar um novo sistema de base de dados na biblioteca. Foi instalado nesta biblioteca o abrigo do Programa de Cooperação
foi instalado uma nova base de dados, um novo sistema de tratamento e de recuperação da informação, e esta missão, que eu neste momento venho protagonizar, tem a ver com uma avaliação de como é que a base está a ser utilizada, ao fim e ao cabo, também perceber as dúvidas e dificuldades que a equipa poderá ter sentido durante este ano de trabalho. Claro que acaba por ser uma missão um pouco mais abrangente, em que avaliei outros aspectos, nomeadamente as condições físicas, os recursos humanos, a capacidade técnica dos recursos humanos, o financiamento da própria biblioteca, para a aquisição de bibliografia, por exemplo. Portanto, tudo isso, ao fim e ao cabo, ajuda-me a traçar um retrato do ponto da situação da Biblioteca da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, e a partir daí a redigir uma série de recomendações que tive agora a oportunidade de transmitir ao mais alto nível. João Oliveira, assessor parlamentar para a área da Biblioteca da Assembleia da República Portuguesa, fez um relato de como decorreu o processo e deixou recomendações aos responsáveis da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Há, sem dúvida, uma necessidade de constância a nível do financiamento. A biblioteca precisa de um investimento que irá beneficiar, ao fim e ao cabo, toda a atividade parlamentar. Como eu expliquei lá dentro, eu não estou a solicitar melhores condições de trabalho para os funcionários, nem mais conforto, nem coisa nenhuma. O que eu estou é a solicitar condições para que o serviço que eles prestem torne o trabalho parlamentar mais eficaz, mais produtivo e, em última análise, que se melhore a qualidade da legislação que se produz no país. Portanto, eu acho que não há dúvidas, todos ficamos a ganhar com essa consciência de que a biblioteca, em todo este processo da legislação, todo este processo legislativo, pode desempenhar um papel central e não um papel marginal. Questionado sobre a importância da biblioteca no contexto parlamentar, João Oliveira referiu. Depende muito do investimento que nela se faça. Essa foi muito por aí a mensagem que eu quis passar. Se efetivamente nos limitarmos a reproduzir padrões de funcionamento, não pararmos para pensar em que é que podemos inovar, que novas tecnologias ou metodologias podemos adotar no nosso trabalho, se nós ignorarmos, por exemplo, toda a dinâmica da informação digital que podemos recuperar em bases de dados na internet, claro que aí isso pode ter como peso estagnarmos e estagnar, ao fim e ao cabo, vai produzir uma biblioteca incapaz de servir as necessidades do utilizador. E é isso que temos que combater, mas isso é um desafio que não é de São Tomé, é um desafio das bibliotecas do mundo inteiro. O assessor sénior e consultor do projeto de informação legislativa, Biblioteca e Arquivo da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Idalés Pereira, também destacou a importância deste processo para o país, agradecendo à Assembleia da República de Portugal pelo apoio. Ano passado foi criado uma base de dados denominado Catálogo Coletivo da CPLP. Isto surge na medida em que muitos países, incluindo São Tomé da CPLP, tinham dificuldade em conseguir ter a base de dados bibliográfica funcional no seu reduto, isto porque exige muita tecnologia e não é possível ter isso. E como deve saber, a base bibliográfica é uma base que tem informações bibliográficas sobre livros, documentos que são úteis para a produção legislativa. Os deputados, não só como qualquer público, pode consultar esses livros para saber se uma determinada lei ou uma determinada legislação obedeceu o parâmetro que deve normalmente obedecer. E tendo um catálogo coletivo como este, que em qualquer lado do mundo pode ser acessado, tanto pelos deputados como pelos utentes, o público em geral, é muito importante. Por isso, nós agradecemos à Assembleia da República de Portugal por esse apoio. O consultor aproveitou também para falar de como a Assembleia Nacional irá adotar as recomendações deixadas. Sendo um catálogo coletivo e estando ele online e de acesso a todo o público, de acesso a todo lado do mundo, é preciso que haja regra, rigor daquilo que nós colocamos a nível dessa base de dados, porque os dados terão que ser corretos, terão que ser bem
digitados, sem erros e obedecendo parâmetros as regras que nós chamamos de catalogação, nesse caso que nós usamos a regra de catalogação portuguesa. A delegação da Assembleia da República Portuguesa deixará o país este sábado, com sentimento de dever cumprido. 45 produtores da cooperativa Cacau IA de diferentes comunidades da Ilha do Príncipe foram capacitados na preparação das parcelas e podas. A formação promovida pelo Compran e financiada pelo FIDA teve duração de 15 dias. Para melhor capacitar os agricultores de diferentes comunidades da região, o projeto Compran deu início à atividade de ação de formação em matéria de melhoria e preparação das parcelas e podas aos produtores que fazem parte da cooperativa de Cacau IE, uma formação que terá duração de 15 dias. Nós começamos no mês passado com formação em produção de mudas e hoje vamos começar com formação em produção de parcela, melhoramento de parcela dos agricultores. Nós estamos a falar numa média de 45 agricultores, no qual este trabalho é um trabalho mais do intercâmbio, formação, troca de experiência entre os mesmos, que consiste em dar condições mais ou menos equilibradas daquilo que é a produção do cacau a nível da região. Em termos de melhoria, nós estamos a falar em condições que nós temos a nível climatérico da região. Aqui, como chove bastante, temos grande parte das parcelas sem controle de sombra, temos grande parte da parcela com cultura de cacau já velhas e também a poda e a enxerquia, essas coisas todas precisam ser feitas para que eles possam conhecer melhor a produção em termos de cacau, porque há já uma grande suscitação em termos de alguns compradores, em termos de cacau em uma quantidade maior, porque neste momento as condições que eles têm não permitem ter melhor produção em termos quantitativos. Assessor do secretário de Agricultura, Paulo Jorge, preocupado com o abandono da parcela pelo agricultor por falta de aquisição dos seus produtos, diz que é uma luz no fundo do túnel, de forma a colmatar a situação. Muitos dos agricultores abandonaram as suas parcelas porque eles procuraram uma outra forma de subsistência, porque elas dependem da agricultura, e sendo que falamos concretamente do cacau, que é um produto de exportação, e se não havendo compradores, eles praticamente abandonam as suas parcelas para, de facto, buscarem uma outra forma de subsistência para a sua família. Não havendo comprador, então tem condicionado muito a vida das pessoas. Bom, e o governo? Nesses últimos meses estamos evitando esforços de forma a arranjarmos um comprador para que possamos colmatar essa situação que é o escoamento do produto. Estamos numa negociação com a HBD, mas é claro que não está ainda em concreto. E também estamos juntamente à cooperativa CECAC 11 de Santo Tomé, e juntamente a eles para conseguir um comprador, e já temos algum em vista. E pronto, futuramente, que será no próximo ano, assinaremos um contrato com esses compradores. Já os formandos vê com bons olhos a iniciativa. Quando faz uma poda, tem que passar isso para bicho, chama xelele, para não proteger na cacau. E também, cada vez que a gente faz uma poda, tem que passar sulfato para proteger essa ferida de cacoeiro. Nunca é muito. Mas já é o primeiro que eu tinha que fazer, a formação. A formação sobre quê? Por poda, cacaueiros. Cacau tem que ser podado. Por que é importante podar no cacoeiro? Porque para os machos, e já fica mais aberta, o cacau fica mais aberto, faz pontinho, fica bem muito. E o cacau tem que ser podado mesmo. É como a gente tem que trabalhar. Pá. Uma formação que contou com 45 participantes, financiado pelo Compran através da FIDA. A Unias fez a apresentação do segundo volume do livro Os Bantu na Visão de Mafrano, do autor e antropólogo angolano Maurício Francisco Caetano. O livro Os Bantu na Visão de Mafrano, volume 2, é uma obra abrangente que explora diversos aspectos da cultura e da sociedade bantu.
O primeiro volume desta obra, Os Bantu, na visão de Mafrano, do autor e antropólogo angolano Maurício Francisco Caetano, foi lançado no mês de fevereiro e esta quarta-feira a sua segunda edição foi lançada ao público santomense no Centro Cultural Português. Um volume que aborda diversos aspectos sociais bantu. Ele comparou os hábitos, os costumes, as lendas, as fábulas e os contos tradicionais com os hábitos, as lendas e outros contos universais que tinham o mesmo conteúdo, que tinham a mesma raiz, quer seja na origem do mundo, quer seja nas relações patrimoniais, nas relações de casamento ou nas relações funerárias. O Francisco Caetano usou todos os seus conhecimentos e saber a fim de defender a cultura dos povos africanos. Numa altura em que o mundo se dividia com base numa dicotomia selvageria, barbárie e primitivos versus civilizados, pois que o papel dos europeus com a colonização era trazer para a África a missão civilizadora, para domesticar esses mesmos selvagens. Recorde-se que nas aulas de Hegel, na Universidade de Berlim, em 1830, ele dizia que a África não tinha história, que a África era um continente estático, que a África vivia na escuridão, que os negros eram bárbaros, que eram selvagens. Portanto, essas sociedades africanas, fundamentalmente africanas, eram desprovidas de qualquer movimento. Ele dizia, não, os africanos têm a sua cultura e temos de respeitar também a cultura africana. Portanto, é o exemplo que ele nos deu do ponto de vista do conhecimento. Este segundo volume traz uma introdução sobre o Padre Frota, um missionário santomense que levou o saber às terras angolanas e a sua relação com a antropologia cultural de Mafrano. É sobretudo uma homenagem a São Tomé e Príncipe, porque foi um padre originário de São Tomé e Príncipe, um padre da família Frota, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que saiu de São Tomé para ir abrir escolas em Angola, numa altura em que o ensino era negado. E se nós temos esse homem, e se nós temos essa obra, é graças ao exemplo que um São Tomé se deu. Ele abandonou os seus pais, abandonou a sua família, que foi evangelizar longe em Angola e ensinou também os órfãos. O livro também está composto por fotografias e homenagem a figuras importantes relacionadas com Mafrano. O autor aborda as lendas da civilização bantu com a mitologia clássica que leva o leitor a viajar por vários países. Pela terceira vez consecutiva, o Clube Desportivo dos Operários da Ilha do Príncipe sagrou-se campeão regional de futebol. Na penúltima jornada da prova, os operários venceram por 2 bolas sem resposta a equipa do Futebol Clube de Porto Real. Sagrou-se campeão a época 2022-2023, o Clube dos Operários. Após um árduo percurso no campeonato regional, a equipa dos Operários celebra pela terceira vez consecutiva o título do campeonato regional na sua 19ª jornada perante o Futebol Clube de Porto Real, vencendo por 2 bolas sem resposta no estádio regional 13 de junho. Faz terceira época consecutiva que nós ganhamos a nível regional e os meus jogadores todos também estão de parabéns. De qualquer forma, é um trabalho árduo, mas mesmo assim eu acreditei porque nós temos uma base. Quando uma equipa tem uma base, tem uma organização e acreditamos no nosso trabalho, então foi esse o sucesso daquilo que foi a conquista do nosso tricampeão a nível regional. Depois da última jornada, iniciarão os preparativos para possível revalidação do título nacional. Isso é só trabalho, agora é um trabalho de mais responsabilidade, porque o nosso objetivo é voltar a revalidar o título de campeão nacional. A perda do campeonato deve-se aos erros do passado. No entanto, teremos que nos preparar para a conquista da taça. Nós pecamos
tivemos a oportunidade para estar à frente do campeonato, erramos nos jogos passados e quando era, nós temos que arcar com esses erros e os erros do passado é que nos faz hoje perder o campeonato. E daqui para frente? Daqui é focar para a taça, temos o jogo da taça a vir, portanto é trabalhar para o jogo da taça e para tentarmos conquistar, salvar essa época com uma taça a nível nacional. Partida esta que contou com a presença do poder local, Clube dos Operários, em festa na Ilha do Príncipe. O Ministério da Defesa conquistou o 3º Campeonato Interministerial do Futsal 2023, organizado pelo Ministério da Juventude e Desporto. Venceu na grande final o Ministério da Educação por 2 balas sem resposta. As duas equipas entraram em campo com garra e espírito de vitória. Os últimos minutos da primeira parte foram dominados pelos professores que tentaram o golo várias vezes. A baliza dos rapazes do Ministério da Defesa constantemente era ameaçada com vários remates para a satisfação do público. As equipas foram ao intervalo com um nulo no marcador. Na segunda metade, os rapazes da defesa mudaram a estratégia e aos 10 minutos inauguraram o marcador. Com sede de vitória, carregaram não dando hipóteses aos professores que acabaram por sofrer mais um tento. Até o final, o resultado não se alterou. 2-0 a favor do Ministério da Defesa. Foi na mão da diretora-geral do Desporto que os rapazes do Ministério da Defesa receberam a taça num clima de muita satisfação. Foi um jogo rendido, muito disputado, mas como sabe, nós somos a melhor equipa, nós conseguimos tirar o proveito das falhas que eles tiveram. Sagramos campeões, como viram, estamos bastante satisfeitos. Isso, rendemos algum valor, né? Nós podemos ver que a nossa equipa ainda está apta, os nossos jovens estão aptos ainda para jogar. E nós estamos a pensar em manter a equipa, não pensamos em desistir, nós vimos que a equipa está muito boa. Houve uma grande disputa, as equipas estavam preparadas. Eu acho que já treinavam antes, não sei dizer, mas estavam muito preparadas. Houve uma boa qualidade técnica durante o jogo. Há aquelas pequenas complicações, é o jogo, é a emoção, é para ver que gostaram e participaram. O Ministério do Desporto preconiza organizar a segunda fase deste torneio com a camada feminina. Nós esperamos continuar com a mesma atividade. Vamos fazer uma segunda fase para a equipa feminina, porque nós começamos com a equipa masculina, vamos fazer uma segunda fase para a equipa feminina, mas também com outras atividades. Nós também já estamos a realizar atividades de aeróbica quinzenalmente aos sábados na Praça da Independência, que também faço já um apelo para que as pessoas apareçam, também que é uma atividade motivadora e assim melhorar a nossa qualidade de vida, porque nós... Neste torneio internacional, a CST ficou no 3º lugar. Veja, depois do intervalo, Papa Francisco reúne Sínodo dos Bispos para falar sobre o futuro da Igreja Católica. O Monte Branco encurtou, mede agora menos 2,22 metros do que em 2021. Cerca de 20 especialistas subiram o cume da Europa Ocidental para fazer leitura